Eu sou Roberta Paraguaçu, secretária-geral do CONRERP1, o Conselho de Relações Públicas do Rio de Janeiro. E hoje o nosso bate-papo é com o presidente do CRT-RJ, que é o Conselho de Técnicos Industriais do Rio, o Cirnei Braga. Eu aproveito para reforçar que essa ação é uma parceria entre os conselhos regionais do Estado do Rio e estamos gravando uma série de vídeos para falarmos abertamente sobre as questões relacionadas à pandemia, para esclarecer os nossos profissionais e também a população com informações dadas diretamente pelos especialistas das diversas áreas regulamentadas, além de disseminarmos também boas práticas e principalmente boas notícias, né? Afinal de contas, a gente está no meio de uma crise, o que a gente precisa muito é de boas notícias, né? Bom, mais uma vez eu também lembro aqui que qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem deixar nos comentários e a gente responde. Eu marco o Cirnei, marco a equipe dele, do CRT, ou qualquer coisa eu mesma respondo, dependendo do que seja. Tá bom? Cirnei, muito obrigada pela parceria. É ótimo ter você aqui com a gente, ter o CRT como parceiro. Eu que agradeço. E aí, fala um pouquinho para todo mundo, até mesmo para mim, como é que, um pouquinho de você, né, da tua profissão, né, da tua trajetória, da tua especialidade aí, também um pouquinho do CRT, que, aliás, é um bebê, né, entre os conselhos. O CRT foi criado recentemente, né, em 2018, não é isso? Isso. Então, aliás, é uma luta histórica, né? A gente sabe que a questão da indústria tem uma força gigante na nossa economia, né? Na nossa vida. E por incrível que pareça, o conselho não existia um conselho de técnicos industriais. Então, foi criado recentemente. E, enfim, fala você que você é o cara do Conselho dos Técnicos Industriais, então fala aí um pouquinho pra gente. Roberta, primeiro agradecer esse momento, acho que é importante para que a sociedade como toda saiba quem é o CRT e quem são os técnicos industriais. Na verdade, a gente sempre comenta que o que seria da indústria sem o técnico, o que seria da manutenção dos equipamentos, de tudo sem os técnicos industriais. Nós somos os que metemos a mão na massa. E é evidente que nós pertencemos a um sistema que é o sistema Confea-CREA, que pensa a engenharia e agronomia. E, claro, evidente, a gente da área da indústria é envolvido muito com a questão da engenharia. E os técnicos são aqueles que, na verdade, executam, né, todas aquelas tarefas. É um profissional que é especializado, qualificado, né, a nível de profissional, e por essa razão nós temos que ter responsabilidade técnica, tá? Nós temos que ter realmente, no entendimento, sermos qualificados efetivamente, tá? E entender que o seguinte, que a gente também tem o problema de colocar a vida dos outros em risco também, se executarmos mal a nossa função, vamos dizer assim. E aí, Cirnei Braga, eu fiz até uma escola técnica no Rio de Janeiro, chamada Itu Antiga, mas eu comecei em Furnas Centrais Elétricas em 1973, quando eu tive que, na época, fazer uma escola técnica, porque eu não era um técnico especializado, conforme a Lei 5524. Eu era apenas um profissionalizante, mas tive que passar por um concurso, e passei no concurso para Furnas, depois eu fiz escola técnica. Aí sim, me tornei um técnico, tá, em eletrotécnica. Aliás, é o maior quadro de técnicos existente na nossa categoria de profissionais da indústria, é o técnico em eletrotécnica. Nós somos praticamente 50%, né? E então eu trabalhei em Furnas e me aposentei em Furnas. Me aposentei em 1998, cumprindo, nós tínhamos a tal vamos dizer assim, era na verdade aposentadoria especial, que naquela época existia. E aí eu comecei a trabalhar e me preocupar como profissional técnico. Eu queria realmente saber quem era o técnico como um todo, e fui para o CREA. Na verdade, eu era obrigado, depois a gente conseguiu com a empresa, fosse obrigado a você ser inscrito no CREA para exercer a função. E nós fizemos isso, fiz um trabalho enorme,
Inclusive, eu levei muitos técnicos que não eram técnicos, faziam serviço de técnico, mas era o exercício legal da profissão. Eles não eram técnicos como existe no sistema Confea-CREA da época, né? E a gente fez um trabalho, eu consegui, inclusive, fazer provas, né? Teve pessoal supletivo, e a gente alavancou, e hoje, em Furnas Centrais Elétricas, os técnicos que estão lá trabalham, têm que ter registro, são obrigatórios. Foi um trabalho feito por nós e pelo próprio CREA na época, a gente começou a exigir isso, até pela responsabilidade com a sociedade, né? Você imagina, trabalhar numa usina nuclear, trabalhar numa usina hidrelétrica, ter responsabilidade com a subestação e a energia toda desse país. Então, na verdade, os técnicos, ele tem que ser responsável técnico. Então, começou aí a minha história como técnico, né? E aí passei a ser uma liderança dentro desse movimento em Furnas Centrais Elétricas, a partir de, vamos dizer assim, de 78, 79. Nossa, você já tem uma baita experiência aí, né? Viu muita coisa acontecer. Vi. Mas, assim, engraçado, porque você estava falando assim, que vocês estavam incorporando. Eu não sei se foi bem isso que eu entendi, aí você me diz se eu estou errada, tá? Aliás, em qualquer momento, se eu falar alguma coisa que esteja equivocada, você me fala. Pois não. Vocês eram meio que incorporados ao CREA? Existia? Sim, nós pertencíamos ao CREA, né? A lei do CREA, que é 594, nós entramos apenas no artigo 84 e nós éramos como se fosse auxiliares do engenheiro, o que não é verdade. Nós somos profissionais especializados. E foi o grande problema que nós tivemos dentro do sistema, foi esse, né? Porque nós sermos profissionais de nível médio, técnicos de nível médio, e nós ficávamos, para eles entendiam que nós éramos auxiliares. Não é verdade. Profissionais formados, né, e capacitados efetivamente, tá? Então, é aquela história do próprio médico e do enfermeiro, né? Então, aquela coisa. E aí, porque quando a gente, sei lá, eu vou colocar num cenário aqui um pouco mais, talvez, mais tangível, né? Mas para a gente imaginar, talvez, aqui na nossa realidade, talvez na minha realidade, né? De leiga da sua área. Numa obra, como a gente está falando aí da questão do conceito de engenharia, numa obra existe o eletricista, né? O técnico eletricista. Existe outra pessoa que fica responsável por levantar ali a estrutura, fazer aquela questão ali. Porque o engenheiro, ele é a parte estratégica, ele é a parte que vai desenhar, fazer os cálculos, fazer outras coisas, e vocês são a parte de execução, não é isso? Realmente, uma questão muito complicada de se dizer que vocês eram só auxiliares, né? Na verdade, vocês eram os executores de toda a parte do planejamento da estratégia, né? E, Roberta, uma das razões até do nosso desmembramento, quando a gente saiu do sistema Confea-CREA, foi exatamente por isso, valorização profissional, e nós temos uma lei própria, a 5524 de 68, é uma lei que foi criada, né, para os técnicos do chefes. Nós temos existe um decreto, que é o 90.922, que realmente nos dá essa prerrogativa de projetar, de executar, entendeu? De fiscalizar. Então, todas essas, está lá na lei. Então, só que o conselho anterior, o sistema Confea-CREA, ele não nos deixava atuar como tal, dizendo que nós não tínhamos, e a gente estudou isso nas escolas técnicas. As nossas escolas técnicas são excelentes, principalmente os IFES, né, que nós temos, tem outras escolas técnicas que são particulares, também são boas, as do Estado são escolas técnicas de primeira qualidade, né? A gente vê aí o nível delas. Então, a gente sentiu desvalorizado totalmente. E aí nós começamos a perder, inclusive, mercado de trabalho, porque nós tínhamos o chamado sombreamento, né? O que nós podíamos e o que nós não podíamos. O que nós podíamos estava na lei, mas o outro conselho dizia que não podíamos. Quer dizer, a lei está acima de qualquer coisa, não vai ser uma decisão, né, do seu conselho que vai sobrepor a lei, isso não existe, né? Sim. Então, esse foi um grande problema que nós tivemos. E chegamos à conclusão, e essa luta é desde 68, chegamos à conclusão que nós tínhamos que criar nosso conselho. Foi uma mobilização nacional sensacional, né? E eles achavam que nós não tínhamos a capacidade de conseguir.
porque nós estávamos brigando com os poderosos. O sistema Confecre é um grande sistema, né? É evidente. Então, é isso, tem ideia. Nossa. Essa questão, até falando sobre a questão da responsabilidade, né? Porque vocês tinham uma grande responsabilidade na execução, mas, enfim, eram sombras de outra profissão, né? Que era mais privilegiada, digamos assim, né? E todos com a sua importância. E, de fato, você tem toda a razão. Todos os profissionais, eles, nesse sentido, que são executores, que estão ali no que a gente pode dizer de linha de frente de alguma área que tem uma importância e um peso muito grande, independente do setor e do segmento, né? Eu posso falar de mim. As relações públicas, por exemplo, as pessoas, antigamente, na sua época, por exemplo, não sei se você conhece relações públicas desde essa época, mas relações públicas lá em 70, 69, que foi inclusive quando o nosso conselho ele foi criado, a gente tinha uma relevância, a sociedade, né, as empresas sabiam o que de fato eram relações públicas e as atividades que a gente fazia. Né? Existia, então, essa diferenciação, esse conhecimento sobre as diferenças das nossas profissões dentro da área de comunicação. E já faz algum tempo, algumas décadas que não mais. Né? E nós, dentro de comunicação, somos, por exemplo, a única profissão que é regulamentada, porque nós somos os únicos que podemos e temos autonomia, a responsabilidade técnica, como você estava falando, para executar certas atividades de comunicação, porque a gente está envolvendo reputação da empresa, que é uma coisa delicadíssima. Quantas empresas não foram derrubadas aí por causa da sua reputação? Né? Gerenciamento de crise, enfim, N coisas voltadas para relacionamento institucional, que são aí os públicos de interesse, e a gente pode falar de públicos de uma maneira geral. A gente está falando de governo, a gente está falando de outras entidades como nós, aqui ó, a gente se relacionando, a gente está falando de imprensa, que é hoje a mídia, a gente está falando de todo mundo, né? E isso é uma responsabilidade grande quando a gente pensa e reflete sobre isso. E as pessoas ainda não entendem. Então, assim como vocês, a gente também tem essa luta aí de compreensão e de resgate aí dessa aceitação em relação ao nosso compromisso. Enfim. Mas, assim, quando você estava falando aí sobre as atividades, para, de repente, aqui o pessoal que não é da tua área, que assim, a gente sabe que o pessoal da sua área vai assistir esse vídeo, mas quem não é da sua área também vai assistir, fala pra gente um pouquinho dessas atividades, por exemplo, porque assim, quando eu penso em técnicos, eu penso, por exemplo, em soldadores, eu penso em indústria, eu penso logo em navio, em grandes atividades nesse sentido. Esse raciocínio tá certo? Está indo numa questão certa? Bom, só para você ter ideia, nós atuamos muito, como eu coloquei anteriormente, na área da indústria. E na indústria, nós temos, inclusive, até técnicos na indústria química, nós temos técnicos dentro da indústria petrolífera, inclusive chefiando as plataformas, né, sendo responsáveis pela exploração do petróleo. Né? Nós temos, dentro da questão principal, que é hoje, que é a questão da saúde, equipamentos hospitalares, que nós temos que ter técnicos em eletrotécnica, técnicos em eletrônica, técnicos de automação, técnicos mecânicos, diversos tipos, eletromecânicos. Nós temos, para você ter ideia, 119 modalidades profissionais de técnicos. São 119. É algo que é enorme. Por isso que, inclusive, quando nós desmembramos do CREA, nós demos uma quebra praticamente de 60% de profissionais do sistema Confecre, porque nós somos maiores do que o nível superior. É lógico isso, né? De registro, no caso, assim. De registrados, para você ter ideia. Né? Então, um quantitativo muito grande. Isso até, dentro de uma questão política para o CREA, ele sentiu um pouco, porque perdeu aquele quantitativo. Né? Queira ou não queira, isso também tem um peso muito grande. Eles sempre usaram muito os técnicos para fazer valer a política deles também.
Sim. Então, esse profissional, é ele que vai consertar teu ar-condicionado, ele que pode ver seu problema de energia na tua casa, é ele que está cuidando dos hospitais, ele que mantém a geração de um gerador, grupo gerador. Aconteceu recentemente do hospital, se não me engano, Ronaldo Gazola, de faltar luz da Light, o grupo gerador aqui não entrar, porque estavam sem manutenção, e é necessária a manutenção dos técnicos, que os técnicos façam manutenção do gerador, para que automaticamente e aí você perde vidas. Quantos estão no aparelho respiratório e que morrem por causa disso? Isso foi motivo até da notícia recentemente, tá? Então, a gente mexe com muita coisa. Então, a área da aviação, a gente tem técnicos muito envolvidos. Tudo que você vê dentro da aviação, nós temos os nossos técnicos que cuidam. Tem que cuidar da parte da manutenção, de tudo ali, né? De fazer um checklist, fazer todo um procedimento para que você tenha segurança. E aí vem a responsabilidade técnica, né? Com vidas que a gente tem que ter. Então, por isso que tem que ter ali, tem que ter. E a gente ficava submetido a uma segunda ordem que não era a realidade do que os técnicos são para a sociedade, entendeu? Entendi. E aí você citando esse exemplo aí do hospital, que é justamente o momento que a gente está, né? E aí a gente vem aqui puxa para o nosso bate-papo, né? O tema do nosso bate-papo, que é justamente a pandemia. Dentro do setor industrial, dentro da atividade de vocês, qual foi o que a gente pode falar desse impacto aí, dessa crise, da doença? Olha, teve duas coisas que me emocionou muito. O primeiro foi que nós entendíamos, até numa reunião com o Fórum de Presidentes dos CRTs a nível nacional, nós temos o CFP, que é o nosso Conselho Federal de Técnicos, e temos dentro do CRT o fórum que discute os problemas dos seus respectivos CRTs, né? Por região, ou alguns que têm condição de ser por estado. É o caso do Rio de Janeiro. Aí essa ideia surgiu nós conversando de que nós poderíamos estar ajudando, estar atuando na questão da pandemia. O que nós poderíamos colaborar? E aí a ideia nossa foi criar o Técnico em Ação, da qual a gente começou a convocar os técnicos por e-mail, né, pelo nosso site, pelo Zap, por tudo para aqueles que queriam se trabalhar como voluntários, e o nosso conselho ele não pode pagar para isso, porque é uma autarquia federal, mas se como voluntário quisesse participar, né, para que a gente pudesse estar recuperando equipamentos. E aí, para surpresa nossa, nós imediatamente tivemos quase 600 técnicos que se colocaram à disposição. Agora você vê, né? Correndo risco também, né? Porque ele vai para um hospital, mas eles se disponibilizaram para fazer esse momento, e nós hoje já estamos fazendo um trabalho espetacular de atendimento. Para você ter ideia, já há 11 hospitais no estado do Rio de Janeiro. Só para você ter ideia. Mas aí, por exemplo, os profissionais, vocês fizeram essa convocação, os profissionais eles se colocaram à disposição do conselho, e aí vocês mapearam as instituições, ou as instituições entraram em contato com vocês para vocês fazerem algum tipo de suporte, de conserto e tal, porque a campanha de vocês é base nisso, né? Ou tem vários outros nichos? Tem. Só para você ter ideia, nós começamos a participar parece que tinha um grupo de risco, comissão de risco, que estava dentro da Secretaria de Saúde aqui do Rio de Janeiro, né? E do próprio Ministério da Saúde, e nós estivemos participando dessa discussão. E nós colocamos à disposição para que o que a gente pudesse estar ajudando. Mas quem mais fez parte disso foi a Viva Rio, né, que entrou de frente com isso, nos abriu espaço, mostrou a gente para a sociedade e para as instituições de saúde, né, os hospitais, maternidade, tudo isso. E aí, a partir daí, a gente começou os contatos para ver qual a necessidade, o que teria. E aí, sim, nós montamos uma comissão, ela iria nos hospitais, ver aquilo que nós teríamos condições de fazer, né? Tivemos alguns problemas que a gente entende que alguns respiradores, mesmo com o processo de higienização, você tem que fazer para que você faça a manutenção, tem que fazer isso, tá? Tem que ser profissional especializado
em equipamentos hospitalares. Somos nós os médicos dos equipamentos hospitalares, para você ter ideia. E aí, nós conseguimos parceria com a Land Rover, Jaguar Land Rover, conseguimos o próprio Senai estar junto com a gente, a própria Fijan, e a gente montou essa equipe de trabalho. Nós já consertamos em torno de, vamos dizer assim, 115 equipamentos hospitalares, né? E eu até digo, né? De repente a gente está salvando 115 vidas a cada dia a mais, né? Porque a gente está, apesar do que está acontecendo aí, que os respiradores que vêm não funcionam, os respiradores que foram comprados não chegaram, toda essa questão, né? Mas a gente está fazendo a nossa parte. A gente queria fazer até muito mais, principalmente na questão dos respiradores. Nós temos equipe, nós podemos fazer isso, e nós temos empresas também que nós estamos fazendo esse elo de ligação. Nós temos técnicos dentro das empresas que estão trabalhando nos respiradores, consertando respiradores. Para você ter ideia, na Land Rover a gente vai entregar 58 respiradores funcionando. Olha, são 58. O governo compra 600 e banda vista chega a 50 e não funciona a 50, para você ter ideia. Entendeu? A gente está numa situação muito complicada, né? Porque a gente também precisa deixar uma coisa clara aqui, né? Nós somos autarquias federais, isto é, nós somos instituições governamentais. E apesar de sermos líderes dos nossos conselhos, a gente, como instituição, a gente precisa ser apartidário. Então, nenhum dos nossos bate-papos aqui, lembra, é que é importante deixar claro, né? Nenhum dos nossos posicionamentos aqui, do que a gente está falando, é a favor ou contra qualquer questão política. A gente está falando aqui de uma maneira apartidária. Né? Estamos falando especificamente sobre as nossas ações em relação à sociedade que a gente pode fazer do ponto de vista das nossas profissões, das nossas especialidades. Verdade. E assim, essa ação de vocês é sensacional. E, aliás, tem algum canal que as instituições que precisem de algum tipo de apoio de conserto possam se inscrever, entrar em contato com vocês, desde que, óbvio, falando a razão e que ela tenha conexão com a pandemia? Olha, essa interlocução está sendo feita através não só do nosso site, né, e todas as instituições de saúde que aí estão com seus problemas já têm informação de que temos esses técnicos à disposição. Mas nós temos concentrado isso, eu tenho uma equipe de trabalho que está recebendo todas as informações, a gente distribui os técnicos para onde precisa, né? A gente tem aqui atendendo 11 instituições de saúde, né? 11 hospitais, hospital de servidores, né? O Hospital Universitário do Fundão, né? O FRJ, né? Que está lá. Nós temos também, trabalhando dentro agora, a gente está pegando hospitais grandes, a gente está indo para o Hospital de Ipanema, a gente está indo para grandes instituições e fazendo esse trabalho. Eles já estão sabendo, através desse grupo, né? Que a gente tem, quando eu falei para você, o Viva Rei está ajudando muito, né? E tem uma federação de filantrópica também que está participando, e esse contato já está, e a gente busca essas informações, pega e distribui nossos técnicos, tá? Inclusive, para você ter ideia, que é importante, nós já tivemos doações de ferramental que a gente precisa, né? Porque os técnicos não têm ferramenta. Sim. Então, a gente conseguiu doação, né? Através da Viva Rei, doação de ferramenta, para levar para que os técnicos vão exercer a sua função, entendeu? Para fazer o seu conserto. Então, até isso aconteceu, doação de máscara, nós tivemos doação também de álcool gel, que é para acompanhar, para que eles vá com equipamento de proteção, né? EPI é importantíssimo. Nós temos que proteger os nossos técnicos também. Claro, até porque é uma ação voluntária de apoio a essas instituições. Então, os técnicos irem completamente desprovidos na cara e na coragem, como de qualquer maneira, é complicado, né? Porque, assim como o pessoal da área de saúde, né, os nossos amigos aí da área de saúde que estão literalmente na linha de frente, né, de toda essa crise, também precisam de todo o material para se resguardar. Né? Afinal de contas, eles são que cuidam de vários, né? E aí sai um, deixa de cuidar de vários, né? Então, esse raciocínio também. Se vocês têm aí um voluntário para fazer uma pequena equipe, né? Não sei exatamente qual é o processo, provavelmente depende do tipo de trabalho, mas
Se vocês têm um ou dois profissionais que eles ficam doentes, é um auxílio que vocês deixam de fazer para aquela instituição. Né? E, além disso, coloca também a vida dessa pessoa em risco e a família dela, porque a gente sabe que uma pessoa pegando, a probabilidade dela disseminar, a não ser que ela more sozinha, né, que é pouco provável, mas é muito grande, né? Então, assim, é bem complicado essa questão. A gente está vivendo realmente um período bem difícil, bem delicado, né? Mas a gente falando sobre essa questão, inclusive, né, seguindo essa linha aí de raciocínio que a gente, né, do nosso papo, sobre essa questão de proteção dos profissionais, né, dos nossos profissionais, até eu já estou dentro do conselho de técnicos industriais, eu falando nossos profissionais, são eles também. Mas você também pertence, tá? Vem com a gente. Estamos todos juntos, né? Mas eu coloco já dentro do conselho já. Fala assim, porque a gente sabe que, bom, a indústria, a gente sabe que, enfim, faz parte e tem um peso, uma influência enorme dentro da nossa economia, é uma questão óbvia, todo mundo precisa ter essa noção, essa consciência, né? E boa parte, como você mesmo estava falando, desses técnicos está aí dentro da questão da indústria que fornece bens e coisas essenciais para a gente. Né? Então, o que você consegue dizer para a gente dessa relação do trabalho dos profissionais, porque tem tanta coisa suspensa por conta da quarentena, agora vai começar, assim, a gente não gosta de falar muito de tempo, né, de dia, mas inevitavelmente a gente acaba falando, né? Então, por exemplo, a questão da flexibilização da quarentena, como é que fica essa questão deles, ou até mesmo durante a quarentena, como é que estava esse relacionamento dos técnicos com o trabalho, economicamente, inclusive falando, não só da questão de ter ou não o trabalho em si, e até a questão de cuidados deles, se vocês conseguem, de alguma maneira, acompanhar, porque a gente também tem um compromisso com o conselho que é muito complicado, né, de monitorar, de tentar amparar e dar todo o suporte possível para os nossos profissionais, e nem sempre a gente consegue. A gente tenta da melhor maneira possível, né? Então, vamos lá. Eu sei que fiz muitas perguntas, mas vê aí se você consegue... Tá, vamos lá. Primeiro é o seguinte, né? Nós tivemos que, assim que saiu o decreto do governo estadual, nós imediatamente fizemos uma reunião com os profissionais, todos eles, colocamos todos eles em home office, levamos os computadores para a casa deles e orientamos e montamos nós organizamos realmente um home office que a gente está conseguindo atender os nossos profissionais 100%. 100% talvez não, mas 99%. Todos os técnicos, tá, estão sendo atendidos em home office e nossas equipes, todos aqueles estão fazendo um trabalho excepcional. O nosso conselho ele é novinho. Nós começamos, na verdade, em outubro de 2019. Né? Mesmo que abriu, até montar a equipe, fazer o processo seletivo e montar essa equipe, foi muito difícil, mas a gente conseguiu um quadro excelente, que foram pessoas que já tinham uma certa experiência, que nos ajudaram muito, né? Principalmente nosso grupo gerencial, um grupo muito bom, que já teve experiência, né? E aí, esse trabalho, a gente montou realmente, né, essa locomoção e precisa atender, a gente vai na casa de um, vai na casa de outro, que está pegando, como é que está? E a gente tem todo, em dashboard, todo o levantamento da atividade de cada profissional nosso que está em home office fazendo um trabalho espetacular. O atendimento está tudo tranquilo e, na verdade, quer dizer, até por informação, eu só soube que só tiveram 3 técnicos que foram procurar o CRT lá na sede, você tem ideia, só 3. Mas ninguém foi, porque está todo mundo bem informado, a gente está tentando dar informação que eles procurem no home office, que a gente está resolvendo os problemas, entendeu? Então, isso está sendo muito bom, né? E o trabalho está tocando. Então, a gente não está parado. Nós estamos atendendo a sociedade, estamos atendendo também os nossos profissionais, estamos aqui fazendo a nossa orientação que foi dada de fique em casa, home office. Que entendeu? bom. Estamos fazendo isso.
Não, que bom. Aqui, esse movimento de digital, né, da transformação digital, né, da migração do físico Isso. para o digital, o Conherp 1, a gente pode dizer que foi o primeiro conselho a fazer essa transformação digital, né? A gente Que fez legal. na reta final de 2019, do ano passado, e a gente pode afirmar que nós somos 90% digitais, e fazemos basicamente todos os nossos atendimentos e processos hoje dessa forma. É porque, infelizmente, né, como nós somos uma autarquia federal, a gente também fica muito preso por alguns tipos de leis, de IRNs, de burocracia. Verdade. A gente sabe como Verdade. afinal de contas, a gente sabe como é que é o nosso país, né? A gente tem muita burocracia na parte governamental. Então, a gente sabe exatamente como é que é essa migração aí, né? A diferença é que a gente fez com o tempo, a gente não fez no susto, como muitos tiveram que fazer, né? Como vocês, já que Nós, por exemplo. aí para dar um jeito. Mas conseguiram, que bom, né? E isso é fundamental, né? A gente ter essa capacidade de resiliência, de se adaptar, né? De não se abalar com o caos, para mais resolver, ter o foco aí na solução. Mas vocês estando nessa maneira digital, em relação aos profissionais de vocês têm conseguido acompanhar essa relação do mercado, né, do trabalho na quarentena ou agora na flexibilização? Como é que vocês estão conseguindo ver isso? Olha só, a nossa categoria de técnicos, eles são empregadores, são empregados, trabalham em setor privado, trabalham em setor público. A gente está muito diferenciado dentro do mercado por causa da questão da própria indústria. Tá? Por exemplo, a gente sabe que eu tenho uma empresa que ela é top de linha, é uma empresa nuclear, mas que ela tem que ter seus trabalhadores. Então, o pessoal que é de risco não está trabalhando, mas alguns estão trabalhando revezamento. Agora, quando a gente fala do setor privado como um todo, tiveram bastante demissões. Tá? E aí, muitos deles, inclusive, estão vindo como voluntário, porque uns não podem trabalhar, mas os caras querem fazer alguma coisa, os técnicos. Então, a gente está direcionando eles, e muitos deles, inclusive, com essa demanda, a gente está conseguindo empregá-los. Olha só que bonito. Né? Eu tinha um menino que ele estava, parece, 4 meses desempregado, né? Ele se emocionou, agradeceu, e daqui a pouco ele estava empregado lá no hospital, para você ter ideia. Gostaram muito dele, ele teve a empresa lá que ganhou a licitação, que não sei o quê, começou a contratou ele e mais 2. Adoraram o trabalho. Então, ele agradece muito. Então, muitos deles, por exemplo, foram demitidos. Outros estão em casa, fazendo trabalho em casa, e outros já trabalham, são autônomos, né? São profissionais autônomos, né? Que muitos deles têm a sua própria indústria, né? Trabalham e tem essa condição. Mas é isso. Na verdade, a nossa indústria ela está sofrendo um baque muito grande. Esse é um problema que nós temos. Eu lamento a gente achar que tem que aguardar vir 800 respiradores da China, se a gente pode desenvolver esse trabalho aqui no Brasil, que nós temos qualidade para isso. Né? O brasileiro é considerado uma das melhores mãos de obra na área da indústria. E a gente fica, desculpa, mas achar que tem que vir tudo da China. E não é, sabe? Nós temos condições de reparar, de montar, de projetar, isso nós temos. Por que a gente vai guardar uma pandemia dessa? Se morreram 25 mil, é porque se a gente tivesse montado, tivesse uma fábrica que fizesse aqui, nós não teríamos, de repente, 25 mil mortes, entende? Então, são coisas... Esse tempo de produção que você está falando, que a gente tem essa capacidade, não só de instrumento físico, né, de pessoas, mas também de material, a gente conseguiria colocar isso dentro de um cronograma e fazer isso num tempo muito mais rápido que simplesmente receber como encomenda, importação? Olha, agora nesse momento não, que foi tudo muito repentinamente, né? Ninguém conseguiu. Né? A própria China, que se tinha lá de um montão deles, lá, os respiradores, morreu bastante gente, tá? Então, essa coisa muito de imediata, talvez a gente não conseguisse. Mas ideias surgiram. Se você
eu posso te mostrar um projeto de que alguém que fez um projeto muito rápido, muito simples. E a gente queria, vamos pegar esse projeto, pelo menos num primeiro momento você consegue dar uma aliviada na situação, essa coisa mais técnica, mais colocada do jeito, ela é uma segunda etapa, mas a gente conseguiria, pelo menos, diminuir esse sofrimento, esse quantitativo de morte, com certeza. Capacidade nós temos, indústria nós temos, profissionais nós temos. E por que a gente tem que fazer, tem que vir de lá para cá? E isso que a gente não consegue entender, tá? Não, eu te entendo bem. É porque, assim, realmente, tava tudo... enfim, a gente sabe que a gente não tem aí na nossa cultura, né? A gente não tem... Não estou falando isso de governo, não, tá? Não, tudo bem. Eu estou falando dentro de uma visão. Eu estou falando de uma maneira geral. Tanto como de maneira governamental, como também de maneira privada, né? Tanto público quanto privado. Sim. A gente não tem uma cultura de fazer muitas reservas, de fazer planos para crises, para problemas, né? Infelizmente, a não ser até, de repente, grandes empresas que têm um pouco mais essa questão estratégica mais na veia. Mas a gente não tem essa cultura, né? E eu estou te falando isso porque planejamento estratégico, gerenciamento de crise faz parte da minha área. Os relações públicas, eles são os detentores dessa atividade, né? De fazer esse planejamento dentro de crise, fazer essas previsões, entre aspas, junto em apoio e colaboração com todos os setores de uma empresa. Não é só o de comunicação, né? O de, tipo, se acontecer isso, como a gente vai se posicionar e como a gente vai responder para a imprensa ou para a comunidade. Não é só isso. É a relação com todos os outros setores e como a gente vai agir caso algum problema aconteça. A gente não tem exatamente essa cultura dentro das nossas instituições. Sim. E como você falou, fica muito complicado fazer tudo no susto de pronto, né? Isso a pandemia pegou todo mundo de surpresa. Ninguém esperava que todo mundo fosse ter a dimensão que teve, né? E, enfim, a gente teria, se a gente tivesse pensado um pouco nisso mesmo, tudo tendo acontecido como aconteceu, talvez se vocês tivessem recebido talvez uma proposta ou até mesmo um questionamento em relação a isso, vocês pudessem ter se organizado todos os especialistas de vocês, se dividido em várias comissões internas para criar um planejamento e a gente começar a produzir. Sim. Mas você acha que tá muito tarde? Porque, assim, eu tenho uma visão, né? A gente está entrando aí nessa questão da flexibilização. Mas se a gente não tomar cuidado e a gente não continuar seguindo o protocolo à risca de limpeza, de higiene e todos os cuidados de proteção, utilização de máscara, enfim, disso tudo, a gente corre o risco de voltar para a quarentena, da flexibilização ela cair por terra e a gente voltar para a quarentena e até a gente já voltar para a quarentena com um lockdown. Né? Então, assim, ainda existe esse cenário, essa probabilidade. Né? Você acha que, de repente, tendo em vista esse cenário que a gente nunca espera que seja negativo, né? A gente sempre quer que seja positivo. Mas você acha que, tendo em vista essa possibilidade, a gente conseguiria fazer um planejamento, de repente, agora, para conseguir fazer essa produção? Olha, essa produção nesse tamanho, eu acho que seria inviável, porque tudo você precisa de um planejamento para fazer isso, algumas coisas do projeto propriamente dito, e a autonomia que você tem para que você realmente seja o registro do equipamento. Isso é um problema que a gente pega, é registrar para que você faça. Então, tem que ter que criar o nosso, evidentemente, alguma coisa que você consiga fazer com que uma inovação e realmente fazer, tá? Nesse momento, é difícil você fazer para atender. O que a gente está querendo, inclusive, fazer para atender é consertar os que estão.
É evidente, tem alguns que hoje não têm condição nem de conserto, que é sucata, não tem como fazer. Mas, olha só, a manutenção de equipamentos hospitalares é algo, independente de questão política, governamental, é algo que, principalmente no Rio de Janeiro, ele não tem tanta mão de obra qualificada para atender tanto assim. O domínio, inclusive, disso é de São Paulo. Então, a gente vai ter oportunidades aqui de especializar profissionais, a gente já está trabalhando isso, na área hospitalar, de equipamentos hospitalares, né? A gente não tem tanto quantitativo, e olha que é muita coisa, se a gente for ver em termos de equipamentos hospitalares, que a gente possa realmente, o Rio de Janeiro, atender, sem tem que vir uma firma de São Paulo, ou complementar com não sei, entendeu? E que a gente faça. Para você ter ideia, nós temos 150 mil técnicos registrados. E essa oportunidade, a gente consegue, poxa, porque, na verdade, não é só um respirador. Então, eu preciso lá, eu tenho que ter uma tela de vídeo, que dá problema, uma cama que você tem uma parte que é automação pura, que a gente vai ter que trabalhar automação, uma programação. Então, quer dizer, a gente conseguiria dar cursos disso, especializar profissionais de mecânica, de automação, eletrotécnica, especializar uma quantidade enorme de técnicos nesse sentido, para que a gente, inclusive, para gerar emprego para a gente, para os nossos técnicos. Isso é fundamental. Nesse momento, dizer que a gente possa fazer esses respiradores, por exemplo, fica difícil, né? Porque você tem que ter um planejamento, um projeto, essa coisa toda, para ir dar uma caminhada. Agora, a gente pode estar atendendo, consertando, né? Poxa, chegou, não sei se foi no hospital de campanha daqui do Maracanã, quer dizer, lá também teve problema, chegaram os equipamentos, os novos não funcionaram e pegaram os velhos que veio não sei de onde. Então, essa coisa que a gente não tem controle, não tem o controle do governo, se a gente não sabe, a gente não pode estar ajudando, mas a gente quer fazer esse trabalho de estar ajudando para que, olha, uma caminha a mais, um leitozinho a mais, faz uma diferença incrível, um respiradorzinho a mais faz uma diferença incrível. E isso a gente está preocupado, né? A gente tem que, né? Eu imagino o trabalho das nossas enfermeiras, dos nossos médicos que estão lá, virando 24 horas, correndo risco, cuidando, e eles não têm equipamentos para trabalharem. Olha, das pessoas irem lá, conseguir um emprego e no dia seguinte o cara, não, eu não quero trabalhar, que não me dão condição de trabalhar, entregar a carta de demissão no dia seguinte. Sim. Então, essa preocupação é uma preocupação que nós temos que ter, né, com a sociedade. A gente está aqui para fazer o trabalho para a sociedade. Nós, exclusivamente, atender a sociedade no nosso país. Isso a gente vai estar sempre nessa luta. E a gente tem que ter muito em mente, né? E aí a gente está falando, é claro que a gente está, eu vou reforçar isso porque eu preciso, né? A gente está falando aqui como líder dos nossos conselhos, né, profissionais, mas a gente precisa ter em mente como sociedade que nós somos um grupo e a gente precisa pensar no grupo. A gente não pode pensar individualmente, né? Então é uma coisa cíclica. O que os médicos precisam de equipamentos? Os enfermeiros precisam de equipamentos. Quem cuida e faz a manutenção desses equipamentos? Quem fornece esses equipamentos? Né? Então, é uma cadeia, né? Nós vivemos assim, um depende do outro. Nós dependemos uns dos outros. Então, a gente está falando aqui como profissionais, a gente está falando aqui como sociedade, todo mundo tem que fazer sua parte, precisa fazer sua parte, senão a gente não vai sair dessa quarentena nunca. E a gente precisa ter isso em mente, que as profissões elas também estão, de alguma maneira, ligadas, conectadas. Né? Então, bom, a gente também já está aí, já chegou na nossa reta final do nosso bate-papo, senão também não tem fim, a gente vai ficar aqui tendo assunto, vai ficar falando aqui eternamente, né, o que não falta é assunto para a gente falar, né, Sidney? Com certeza. Então, esse talvez seja o recado aqui do encerramento aqui do nosso bate-papo. A gente precisa pensar como um conjunto. Né, você vê, talvez as pessoas perguntem assim, mas o que o Conselho de Técnicos Industriais tem a ver com a pandemia? Tipo, não é área de saúde. Gente, estamos todos conectados. Todos conectados, né, não, Sidney? Estamos todos conectados. E é isso que a gente tem que ter em mente, tá bom? Vamos todos fazer a nossa parte.
Cirnei, muito obrigada, tá? Você quer deixar aí o site, falar o site do conselho, deixar aí o WhatsApp, alguma coisa assim? Sim, vamos lá. Na verdade, a gente tem o nosso site, que é www.crt-rj.gov.br. Então, lá a gente tem a página muito boa lá para a gente fazer o contato com quem assim desejar. Né? A gente está na Avenida Passo 120, segundo, terceiro e quarto andar. Estamos à disposição de quem precisar na área hospitalar, né, dos técnicos que estiverem precisando fazer contato com a gente através do nosso site, através do nosso Zap. Tá? O nosso site tem tudo lá. E dizer, Roberta, que para a gente é fundamental no que a gente puder colaborar. Eu acho que a gente colocar uma pedrinha, né, tirar essa pedrinha para que ninguém se machuque, e a gente fazer um trabalho para a sociedade, da importância que essa pandemia é algo que ela terroriza, né? Ela assusta muito. Eu estou em casa, quietinho também, vou resolver alguma coisa, volto, estamos. Mas, de qualquer forma, né, muitos também precisam ir trabalhar. A gente sabe que muitos dos serviços essenciais têm que ir trabalhar. E a preocupação é que todos realmente se cuidem, né? Todos têm que se cuidar muito nisso, para que não aconteça... Quer dizer, cada morte, cada uma perda da família dói muito. Eu já tenho caso também que aconteceu, uma prima jovem que está 20 dias entubada, 20 dias, garota nova, né? Quer dizer, e tem muita gente na minha família que trabalha na área de enfermagem. As minhas irmãs, por exemplo, são da área de enfermagem, sabe o que é isso, da importância, é uma profissão maravilhosa, né? E esses é que estão lidando direto ali para salvar vidas. Imagina a dificuldade que eles estão passando a cada momento e quantos profissionais estão morrendo. Imagina como é que está o Corém, né? Nessa batalha aí, né, que está, também o próprio CREMERG também, né? Da dificuldade que está tendo com a saúde, do jeito que a nossa saúde está sendo tratada. Isso tem que ser visto. Isso a gente não pode esconder. A nossa saúde, né, ela está realmente um caos. A gente está vendo aí. Não é um problema é um problema geral, né? Não é do mundo. Eu acho que ele é mais do nosso Brasil, que não cuida da saúde. Né? A saúde não é o primeiro plano. O primeiro plano é a economia. Eu não estou aqui fazendo política, estou dizendo que eu acho que eu não troco vida por economia, por dinheiro. E isso, para mim, é que eu acho que preocupa muito, que a gente tem que estar dizendo para as pessoas, fiquem em casa, se cuidem, segue aquilo, as orientações que tem que ser seguida, né, para a gente se cuidar. E dizer que a gente vai estar aí, no que precisar. Inclusive, agradecer demais o conselho de vocês, aí, o Conrep, tá? Obrigada. O quanto a gente quer aprender com vocês, inclusive, essa digitalização, essa nova... O Brasil tem que repensar um monte de coisa, né? Sim. Agora, a gente vai refletir muito. Depois dessa pandemia, nós temos que parar muito, refletir, porque muita coisa vai mudar. Muita coisa tem que mudar, tá? E agradecer esse momento, tá? Dizer que no Conselhinho a gente está junto, né? Nosso conselhinho é fundamental, tá? Estamos juntos lá sempre, no que precisar, no que a gente puder estar ajudando. Conte com o CRT Rio de Janeiro. A gente está aí para ajudar bastante a todos. E é recíproco, tá? Contem com a gente, tá? O RP1 também está aí, estamos todos juntos, tá? E eu quero até aproveitar para mandar um beijo para um amigão meu, chamado Álvaro. Álvaro, um beijo. Ele é técnico, acho que ele é técnico de elétrica, né? Elétrica, pode ser, de luz, essas coisas assim, você vê, não tem nada dessas coisas. Então, Álvaro, um beijo para você. Cirnei, um abração, Álvaro, também. Um beijo virtual. E em breve a gente se abraça, né? Com certeza, com certeza. Tchau, querido. Até mais. Tá, Roberto, muito obrigado por tudo, tá? Tudo de bom para você. Para você também.